Seven, ou Sete Crimes Capitais, dirigido pelo David Fincher, é considerado um dos grandes clássicos do cinema moderno que saiu ali na década de 90 e que, na minha opinião, é uma das eras mais icônicas do cinema colorido. Muitos dos meus filmes favoritos, tanto nacionais quanto internacionais, saíram dessa época. Mas uma das características mais marcantes desse filme é o mistério de quem é John Doe e por que ele faz o que ele faz. E por muito tempo a gente só teve o filme como fonte sobre esse personagem, mas recentemente eu estava navegando em um dos meus sites favoritos da interweb quando eu me deparei com uma minissérie de 7 capítulos de Seven. E assim que eu li aqueles quadrinhos eu soube que eu tinha que trazer isso aqui pro canal. Gente, eu tô gravando esse vídeo de manhã, são 9 horas da manhã e tem um BenTV cantando na minha janela, então se vocês escutarem, não repara. Antes de a gente começar, eu gostaria de pedir encarecidamente para que você se inscreva no canal e deixe um like, um comentário, qualquer coisa. Eu raramente peço isso aqui, mas esse vídeo com certeza vai ficar enorme e deu muito trabalho para fazer, então se você puder me fazer esse favor, eu vou ficar muito feliz. Mas voltando aqui pro vídeo. A série de mesmo nome, Seven, publicada pela Zenescope, que é a mesma editora que publica uma série de quadrinhos baseada em Vikings e nos filmes de premonição. Nada muito notável no fim das contas. Mas eu acabei encontrando essa minissérie de Seven por acaso e achei muito interessante. Dito isso, vamos falar dos quadrinhos e como eles complementam o filme e se essa série era necessária ou não. Spoiler, não era, mas mais ou menos. O ponto que me chamou aqui nos quadrinhos é que nós temos acesso às páginas dos diários do John. No filme, o detetive Somerset, personagem do Morgan Freeman, diz que no apartamento do John tinham cerca de 2.000 cadernos com 250 páginas cada. E todas as páginas estavam preenchidas, e não só isso. Se levar em consideração o que a gente vê nos quadrinhos, o John dividia cada pauta em 2 para escrever mais coisa no caderno. No filme já é dito que o John é algum tipo de fanático religioso que se acha um messias, mas aqui nos quadrinhos e nas anotações e observações que ele faz isso fica ainda mais evidente, já que a gente acaba acompanhando alguns pedaços da vida do John desde a infância. O John cresceu sob os dogmas da Igreja Católica e isso seguiu ele por toda a vida, com ele se dedicando bastante à religião e à fé dele. E mais uma vez, o terror religioso me persegue, ô Senhor. Os capítulos estão na mesma ordem dos crimes cometidos no filme, então o primeiro capítulo é o assassinato da gula. É um que sempre me intrigou bastante nesse filme, porque além do da luxúria, é um dos que a gente não sabe nada sobre a vítima, já que nos outros a gente tem pelo menos uma explicação, tipo, era um advogado salafrário, ou era um pederasta, ou uma modelo arrogante mau caráter. Mas no da gula é literalmente só um cara gordo. And a beast man. A disgusting man who could barely stand up. A man who, if you saw him on the street, you'd point him out to your friends so that they could join you in mocking him. A man who, if you saw him while you were eating, you wouldn't be able to finish your meal. E dá até um pouco de pena dele. Nos quadrinhos a gente tem um pouco da perspectiva da vítima, mas é só nesse caso, nos outros não tem isso. O próprio cara diz que se sente um merda e que precisa mudar, e ele só não tem forças pra mudar e fica protelando essa mudança de vida, até que um dia o John aparece na porta dele com uma pizza batizada. E aí acontece aquilo que a gente vê no filme. O John força ele a comer até não aguentar mais e o estômago dele meio que explode. Realmente não tem nenhum outro motivo pra ele ter escolhido esse cara. Eu acho que ele só tava andando na rua quando viu esse rapaz e decidiu que ele seria o alvo. Eu senti uma vibe meio John Kramer, Jigsaw. Tipo, dê valor à sua vida, ou sei lá, porque o próprio John Doe fala aqui como que esse rapaz se deixou levar pela gula e acabou daquele jeito. E que se ele desse mais valor à vida dele antes, isso não teria acontecido e tal. É um pouco difícil de ler as notas dele aqui, porque tem uma foto no meio da página e ele escreveu por cima da porra da foto. É basicamente só isso, não tem muita coisa sobre esse crime aqui em específico. Mas é no próximo capítulo, entretanto, que a coisa começa a pegar. Eli Gold era um advogado corrupto, e por causa dele, assassinos, ladrões, estupradores andavam soltos nas ruas. Ele livrava a cara de qualquer um pela quantia certa. Logo de cara a gente vê um dos últimos casos que o Eli pegou antes de morrer, que era um rapaz que estava sendo acusado de estuprar uma
moça no campo da faculdade. E os métodos que o Eli usaria para descreditar o relato da moça e deixar o rapaz livre e impune, que era o de sempre. Tipo, ela tava bebendo, que ela tava vestindo no dia, a dita integridade sexual dela. Essas coisas de babaca que não tem valor nenhum porque nada justifica. E como ele ia usar todas essas coisas pra inocentar esse cara, porque ele é muito jovem e isso iria arruinar o futuro brilhante dele. E outro caso que a gente vê também, onde ele inocentou um assassino e traficante convicto, também usando a técnica de descreditar a testemunha, só que dessa vez a gente vê ele fazendo isso na frente do juiz e realmente funciona. Eu perguntei para uns colegas meus que faziam direito e o que eles me falaram foi mais ou menos que o importante realmente é convencer o júri, mas que se fosse um julgamento mesmo, pelo menos na legislação brasileira, o cara que o Eli estava defendendo pegaria aí como mandante do crime, ele não sairia impune. Eu só fiz essa pergunta porque eu realmente fiquei encucada com essa coisa, porque, meu Deus, mas aparentemente, pelo menos no Brasil, não dá pra meter essa nesse caso não. O John tentou testar o Eli antes de atacar, se disfarçando e dizendo que estava sendo acusado falsamente de um crime e tudo mais, mas o Eli só manda a secretária chutar o John do escritório. Outra instância é quando ele tá justificando as ações de um senhorio que tava chutando uma família, uma mãe, 2 filhos e o marido doente do apartamento. E quando a moça pede, por favor, me ajuda, coloca a mão, tipo, no braço dele, ele fala, não, tira sua mão do meu casaco. Tipo, foda-se você pra lá. E o John tava vendo isso. A gente tem uma visão mais clara das anotações do John aqui, e apesar de escrever muito, ele é bem desorganizado. E basicamente só vomita os pensamentos dele no papel, pulando de um ponto pro outro, aparentemente sem muita coesão. Numa hora falando de sapo, mas logo depois falando de comprar mais aspirina. Mas no final ele conecta tudo e acaba fazendo um pouco de sentido. Leia-se. Eli Gold é seu nome. Ele peca com malícia. É uma vergonha que crianças leiam contos de fadas em que princesas beijam sapos gosmentos e eles se transformam em belos príncipes, que as levam para uma vida de riqueza e luxo. Esse é um golpe puro e simples. A história já representa o sapo como um símbolo de ganância, e que forjar um laço com a cobiça leva a uma vida feliz. Mais uma vez, bom notar a alusão imagética religiosa dos símbolos que representam esses pecados. O John não compara pessoas avarentas a sapos por nada. O pecado da ganância, da avareza, é atribuído a sapos justamente por ele ser um anfíbio, vivendo tanto na água quanto em terra firme, fazendo dele um animal ganancioso. Apesar de que tem vários outros animais que também são atribuídos a esse pecado, o John fala especificamente do sapo por ser um animal gosmento e que muitas pessoas têm nojo. Mais uma coisa, o nome do cara é Gould. Gold, ouro, ganância... Tá, peraí. John também cita Shakespeare aqui e usa de uma das obras como inspiração para essa cena em específica, com o trecho de Um Mercador de Veneza, que aqui é levado ao pé da letra, que é a parte de 1 libra de carne. Voltando aqui rapidinho para aquela comparação que eu fiz com Jigsaw, que também tem uma armadilha com a mesma proposta, que é aquela lá que a mina corta o braço fora. Eu acho que é no 5º filme. E as coisas acabam como a gente viu no filme mesmo. A cena da preguiça desse filme é uma das cenas de crime mais icônicas e emblemáticas do cinema. Ver aquele cara basicamente se decompondo vivo numa cama não é uma cena que a gente esquece com facilidade. Mas o John deixa bem explícito por que ele escolheu aquele homem em específico. A drug dealer, a drug dealing pederast, actually. É até meio irônico ouvir o Kevin Spacey soltar essa fala. Mas tudo bem. Enfim, esse cara, o Alan, porque até agora eu não sei qual que é o nome dele, se é Victor ou se é Ted, vou chamar ele de Alan, não só estava envolvido com drogas e pederastia, mas ele também era cliente do Eli Gold, olha só, que foi justamente o advogado que permitiu que ele não fosse condenado pelos crimes. Logo no começo a gente vê um pouco mais sobre as aspirinas do John. Naquela cena lá do filme que os detetives entram no apartamento dele e acham um monte de vidro de aspirina na gaveta. Pois bem, ele tem o que parece ser cefaleia em salvas, que é um tipo muito específico de enxaqueca. Pra você ter uma noção, muitas pessoas que têm essa condição acabam tirando a própria vida por causa da dor de cabeça, de tão forte que é. O John aqui relata sofrer com essas dores desde criança e que durante uma época ele até recebeu tratamento com eletrochoques,
depois que o tratamento com lítio não funcionou, o que não é comum para esse tipo de problema. Principalmente levando em conta que o John cresceu nos anos 60 e nessa época e até hoje, esse tipo de procedimento é usado para tratar problemas psiquiátricos e não enxaqueca crônica. Ironicamente ou não, os eletrochoques causam mais dor de cabeça. E mais, carbonato de lítio é usado para tratamento de bipolaridade e outras condições psiquiátricas que envolvam episódios de mania, então talvez seja provável de que o médico do John tenha detectado alguma coisa além da cefaleia, mas não é elaborado. Aqui também tem uma menção à Santa Dípna, que é a santa padroeira dos doentes psiquiátricos, para manter o tema do catolicismo que tá rolando aí de plano de fundo. Mas, voltando pro Allen. Os dois se encontram no boteco e o John pede uma aspirina pra ele. O Allen diz que não tem aspirina ali, mas que pode oferecer uma coisa melhor. Os dois vão pro apartamento do Allen. No meio do caminho, eles encontram um dos clientes e... LSD, sei lá. De volta no apartamento, o John oferece pra ele uma boa quantia de dinheiro que, de acordo com o Allen, ele não precisaria trabalhar por 1 ano com aquilo. O John também oferece pra ele uma mistura de uma coisa que ele chama de a última brisa do Victor. E ele lista alguns ingredientes que ele botou nessa mistura e incluem coisas como, presta atenção, éter, heroína, cola, crack, cocaína, metanfetamina, Valium, Ritalina e spray de cozinha. Só pra citar algumas coisas. Ele foi lá e injetou isso direto na veia do cara. Eu não preciso dizer que uma coisa dessa dopa até elefante, né? Eu só quero tirar um minutinho aqui pra falar desse cara, do Allen, e de como o John já vinha matutando essa ideia dos crimes capitais há tempos. Na ordem cronológica de execução, apesar de ser a terceira vítima a ser encontrada, o Allen foi a primeira vítima do John, porque ele começou a torturar esse cara 1 ano antes de ele ser encontrado, e isso é dito no filme. Também falam no filme que esse Allen passou por literalmente todas as dores que um ser humano poderia passar. Ele é praticamente um cadáver e estava se decompondo enquanto vivo. Realmente é uma cena muito impactante de ver, e eu tomei um puta susto da primeira vez que eu assisti esse filme. Mas isso aqui só mostra quão meticuloso o John estava sendo com isso. E realmente foi tudo premeditado, não foi uma coisa de loucura, igual ele diria que alegaria insanidade no tribunal. Isso foi premeditado, ele sabia o que ele estava fazendo. Aqui a gente vê mais de como foi a infância do John. As vítimas nem importam tanto, já que parece que ele escolheu essas no aleatório. Ele só entrou no bordel e pegou um casal que estava indo para um quarto, sem marcação, sem estudo sobre quem aquelas pessoas eram. Só foram vítimas porque estavam no lugar errado e na hora errada. Como já mencionado, o John teve uma criação profundamente católica e católico tem uma tara com a abstinência sexual que, meu Deus, vou te contar, viu? Aqui a gente vê uma das primeiras paixonites do John, que era uma garota que estudava com ele, provavelmente no ensino fundamental. Alguma coisa assim. O nome dela era Marcy. E parece que o John gostava dela? Não sei dizer. Mas por demonstrar um leve interesse na menina, ele foi punido tanto pela professora, aqui sendo uma freira, que dá um sermão sobre como o diabo age nos detalhes, implantando a tentação na cabeça de cada um, e também sofreu em casa com a mãe, com quem ele tem uma relação bem conturbada. Mostra aqui também que o John viu a Marcy trocando de roupa da janela do banheiro e acabou que a mãe dele pegou ele ali com as calças riadas e não gostou muito da cena. O tio do John também foi dar uma lição de moral pra cima dele. Só que, um tempo depois, ele e a Marcy se trombaram no caminho da escola. E o John meio desconcertado com ela, porque não era pra eles se falarem, porque luxúria e desejo carnal e o cara era 4. Mas, a Marcy acaba plantando a sementinha da dúvida no John, de tipo, quem te garante que eles mantêm a palavra quando ninguém tá perto? E com isso na cabeça, o John acaba flagrando a mãe e o tio tendo relações. E ele fica com esse sentimento de traição, vendo a hipocrisia deles dois por terem punido ele, mas fazer exatamente a mesma coisa quando ele dá as costas. Passa mais um tempo e a Marcy pede pro John encontrar ela atrás da igreja, mas quando ele chega lá, ele encontra ela morta no chão. E o corpo dela tava em uma situação, assim, bem suspeita. E fica ainda mais estranho quando a mãe e o tio do John dizem que ela foi punida por Deus. Então, fica meio que no ar que eles dois tiveram alguma coisa a ver com a morte dela. Mas de volta ao presente. John foi ao bordel. E enquanto ele tava lá, ele fazia paralelos com o Sodoma e Gomorra e chega até a dizer que ele carrega o mesmo peso de Abraão.
tentando achar pessoas boas entre a multidão de pecadores. O John também narra como o ambiente deixa ele com tanto nojo que ele chega a vomitar. O John também escreve no caderno sobre como o pecado da luxúria começa na mente e que o pensamento é tão grave quanto o ato em si. Eu não sei vocês, mas eu escutei isso muito na catequese. E aí mostra o John indo naquela loja encomendar o tal do cintaralho de faca que a gente vê no filme. E daí, você já sabe o que acontece. Mais uma vez, no assunto do filme, eu preciso dizer como a atuação do cara, né, que foi vítima do John, como esse ator mandou bem. Puta que pariu, chega da gastura de ver o desespero dele. Eu acho isso muito legal quando isso acontece. Quando um ator realmente consegue passar essa sensação de angústia genuína em uma situação absurda igual essa. He asked me if I was married, and I could see he had a gun in his hand. Where was the girl? The what? What? The girl, the prostitute. Where was she? She was just sitting on the bed. Who tied her down? You or him? He had a gun, and he made it happen. He made me do it. He put that thing on me. And he made me wear it. Then he told me to fuck her. And I did. I fucked her. Oh God, oh God, oh God, he had a gun in my mouth. The fucking gun was in my throat. Fuck! Orgulho, soberba, vaidade, pecado original, chame como quiser. Esse aqui tem um toque interessante. O orgulho é considerado o pecado original, porque foi o que Lúcifer cometeu e o que fez ele cair. E foi o que fez Ícaro cair também ao voar perto demais do Sol. A vítima da vez é uma modelo, da qual John julga ser indigna de humanidade. É a Rachel Shade. E uma das coisas que parece engatilhar o John é o jeito que a Rachel trata a própria filha, remetendo mais uma vez ao relacionamento conturbado que ele próprio tinha com a mãe. Nessa próxima memória, a gente vê outra apaixonista da adolescência, dessa vez uma menina chamada Kate. Durante a aula, mais uma vez, o John é flagrado olhando para a menina, mas dessa vez parece que ele estava mais preparado. Aqui, durante a aula, a professora estava falando de São Tomás de Aquino, padroeiro dos acadêmicos, estudantes e professores. E que, como resposta à frase de Jesus, sem a mim nada podeis fazer, ele disse, Deus é motor não movido, pois tal é o objeto desejável e apreendido. Logo, Deus move como desejado e apreendido. Ora, o que não é corpo nem virtude do corpo, só pode ser apreendido pelo intelecto. Logo, Deus não pode mover nenhum corpo imediatamente. E o John também pergunta se a professora prefere que ele recite essa citação em latim, o que mostra o quão investido ele está na própria religião. E esse aqui é um dos vários exemplos de orgulho ou soberba vindo do próprio John. O maior pecado do John é crer que ele está em poder de julgar e executar o que ele crê ser a vontade de Deus. Isso é soberba. Enfim, a menina, Kate, chama o John para estudar mais as passagens depois da aula. O John chega em casa, encontra garrafas de bebida espalhadas pela casa, ele joga fora a bebida e sobe pro quarto. E no diário dele, um hábito que a gente vê aqui que realmente vem desde cedo, ele escreve sobre como ele sabe que Deus colocou a Kate na vida dele por um motivo e que ela tem um propósito divino. Ele também menciona o que aconteceu com a Marcy, dizendo que foi uma lição para todo mundo, mas que ele não era para ele falar sobre. O que é meio contraditório, porque se foi uma lição, por que não falar sobre, né? Mas enfim, a mãe do John chega e a gente percebe que realmente muita coisa mudou desde a última memória que a gente viu dele. Aqui a mãe do John tá vestida de uma forma bem diferente, com roupas que não seguem um modelo modesto e conservador que a gente viu da última vez. Parece que ela se tornou alcoólatra também, e ela vê que o John jogou fora as bebidas e como punição tranca ele no quarto. E ele não consegue sair pra encontrar a Kate como ele queria. No dia seguinte ele reencontra a Kate, né, na escola,
E os dois combinam de estudar na casa dele dessa vez. Mas quando ele chega em casa, a mãe dele tá no quarto, lendo o diário que ele escreveu, e ela recita em voz alta o que ele tinha escrito sobre a Kate da última vez. O John fica com raiva pela mãe dele tá lendo o diário e parte pra cima. E aqui a gente tem a primeira e única menção ao pai do John. A mãe diz que o pai dele também tinha o hábito de manter diários. Mas é só isso, depois nunca mais. E nessa confusão, a Kate sai correndo e a gente não vê mais nada dela. De volta ao presente, o John se passa por um fotógrafo de moda e se oferece para tirar algumas fotos da Rachel. Ele leva ela até o apartamento dela, mas chegando lá ele nota que tem várias fotos da própria Rachel, mas nenhuma foto da filha dela. E isso meio que dá o estalo na cabeça do John de que aquela era a hora. Ele encurrala a Rachel no banheiro e diz pra ela que ela é um ser humano desprezível e que não merecia viver, imobiliza ela e corta o nariz dela fora. Ele escreve com o sangue dela na parede que ele não a matou, e sim que a escolha foi dela. Ela escolheu se matar ao invés de chamar ajuda e viver com o rosto desfigurado. A woman! Murderers, John, like A yourself. woman! So ugly on the inside that she couldn't bear to go on living if she couldn't be beautiful on the outside? E agora, na reta final, as coisas começam a embolar. O John se autodenomina como vítima da inveja. Nesse capítulo é que a gente vê ainda mais sobre o John e os processos dele. Como ele vem cortando as próprias digitais há anos e que ele mantém todas as suas posses carregadas de algum tipo de memória dentro de uma caixa. E que são as coisas dentro daquela caixa que ainda o prendem como um ser humano. E como alguém que possui alguma identidade. Ele cita estar guardando um diploma em direito, um par de sapatos de bebê de um filho que morreu ainda na infância, uma aliança que agora é só um círculo vazio. E eu acho que para qualquer outro personagem, a perda de um filho ou um cônjuge seria a motivação dos crimes. Mas esse não é o caso do John, porque ele menciona essas duas coisas com tanta frieza que é quase como se esses detalhes não fossem importantes. E de certa forma, ele tá certo, nada disso importa. Não mais. Ele escreve sobre como é acordar um dia sabendo que vai morrer e como isso lhe traz um senso de propósito, quase de paz. Ele sabe que o fim que essa história vai ter e que ele já tem certeza que isso vai acontecer de um jeito ou de outro. Outros detalhes sobre o John. Ele tem uma tatuagem que indica que ele já fez parte de algum ramo do exército. Tem uma âncora, então eu suponho que seja da marinha. Ele corta fora a tatuagem, corta as digitais e queima tudo que tinha dentro da caixa. Agora ele não tem mais um passado, não tem mais identidade. O John começa a seguir o detetive Mills, personagem do Brad Pitt no filme, e descobre sobre a esposa dele. E é aqui que o John se torna a inveja. Because I envy your normal life. Put the gun down, baby. It seems that envy is my sin. Ele tem inveja do que o Mills tem. Uma casa, uma esposa e um filho a caminho, mesmo que ele não saiba desse último. O John arranca os dentes para que ele não seja mais reconhecível pela arcada dentária e usa uma dentadura para manter a forma do rosto, mas a dentadura não tá ajustada e machuca ele quando ele coloca, mas ele usa mesmo assim. Agora, realmente, o John não é ninguém. Ele leva a caixa, agora vazia, até a casa do Mills, se passa por um policial que supostamente estaria trabalhando com ele e sobe até o apartamento. E daí, segue o que aconteceu no filme. E, finalmente... A ira é o pecado do detetive, mas a gente já acompanhou a história pela perspectiva dele, então o que o John tem a dizer? Mais sobre o passado do John. Ele trabalhava em uma empresa de seguros, mas foi demitido por se compadecer pela situação de um dos clientes. Sua ex-esposa o traiu, já que ela ficou infértil depois que o filho deles nasceu, e quando a criança faleceu, o John não tinha mais relações com ela. E aí ela acabou tendo um caso com outra pessoa em busca dessa intimidade que o John estava negando a ela. E agora, sem emprego, sem casa e sem esposa, ele volta para o único lugar que ele ainda tem, que é a casa da mãe. Mas quando ele chega lá, ela estava queimando todos os pertences dele. E aqui a gente meio que tem certeza que ela guarda algum ressentimento contra o John. Principalmente quando ela fala o seguinte: "Você é um peso na minha vida, o parasita glutão se alimentando do meu útero, a criança gananciosa que explorava minhas mãos cansadas, o pré-adolescente pirralho e preguiçoso que passava o dia na cama, o adolescente sujo e mal-humorado, o adulto arrogante e mimado cobiçando até o meu último suspiro,
E puta merda, se você odeia tanto seu filho, por que você teve ele então, filha da puta? Nossa, eu não entendo isso. O John agora meio que não tinha mais nada a perder, agora que ele foi basicamente deserdado pela mãe, ele joga o terço que ele carregava no fogo junto com os outros pertences. A mãe, gritando blasfêmia, tenta pegar o terço do fogo e acaba morrendo queimada. E eu acho que foi isso aqui que atinou o John a cometer todos os crimes, eu não sei dizer. Mas tudo que o John ainda tem é uma chave de um cofre de banco que ele conseguiu pegar da mãe. Mas quando ele abre tal cofre, ele começa a rir. E a gente nunca vê o que tem lá dentro. De volta ao presente, o John se vê como Jesus carregando a cruz nas costas, sendo escoltado por um centurião romano. Ele realmente se via como algum tipo de Messias, por mais que ele não admitisse. E acaba como acabou no filme. Mas aqui a gente vê outra coisa que tinha na caixa, junto com a cabeça da esposa do Mills. Um caderno intitulado de O Livro dos Lamentos, com uma dedicatória específica para o detetive Somerset. E todas as páginas de diário que a gente viu até agora saíram desse caderno de confissões. Foi uma experiência muito legal para mim ler esses quadrinhos. Se eu pudesse e se eu tivesse acesso, né, eu realmente gostaria de ler esse caderno inteiro. Eu gosto muito dessas coisas. Principalmente porque eu achei todo o cuidado que colocaram para fazer essas páginas fascinante. É um caderno de 250 páginas, lotadas de escrita e de fotos, e tem muita coisa que eu gostaria de ler. Porque eu adoro esse tipo de mídia, expansão de universo e coisinhas exploradas nos mínimos detalhes, eu gosto disso. Mas agora, respondendo a pergunta que eu fiz lá no começo, essa minissérie era realmente necessária? Bom, não. Não era. O ponto do filme e o ponto que o John queria mostrar é que ele em si não importa. E sim a mensagem que ele estava tentando passar. Você mostrar essas coisas, mostrar quem ele era e por trás do porquê que ele fez o que ele fez, tira um pouco do misticismo em volta do personagem, que era pra ser justamente um João Ninguém. Então acaba que perde a graça, porque o que importa é a mensagem, não o mensageiro, entendeu? Por outro lado, né, como eu já disse, é por eu gostar muito desse tipo de mídia que eu resolvi trazer ele pra cá. E agora que eu trouxe, tchau!